todos, graça e paz a todos. Quando nós que cremos no Senhor Jesus nos reunimos, nós nos cumprimentamos com a graça e a paz do Senhor, porque nós precisamos da graça dele e ele nos dá da paz de Deus que excede todo o entendimento. Ele é Deus presente, ele está presente em todo o tempo, ele é socorro bem presente no tempo da tribulação. E nós estamos reunidos aqui no hospital, né? É um contexto difícil, a gente sabe, mas na medida em que, a partir do momento que a gente se reúne na presença do Senhor, esse se torna um lugar maravilhoso, porque Deus está presente. Então, que Ele nos abençoe, que Ele fale conosco. Hoje eu quero compartilhar um trecho da Palavra de Deus, que provavelmente é um dos trechos mais conhecidos e talvez seja o trecho da Palavra de Deus mais recitado em todos os tempos. A gente vai fazer uma meditação na oração do Pai Nosso. Uma oração que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou no Sermão do Monte. Provavelmente esse Sermão do Monte ele proferiu algumas vezes, cercado de muitas pessoas que o seguiam. Então nesses momentos ele ensinava verdades a respeito do reino de Deus e ensinava sobre como nós devemos orar. Então hoje nós vamos meditar nesse texto que está lá em Mateus, versos 9 até o verso 13. Mas antes da leitura, vamos orar mais uma vez. Senhor Deus Santo e Todo-Poderoso, nós nos reunimos, Senhor, na Tua presença, através do nosso Senhor e Salvador Jesus, o nosso Salvador, e nós agradecemos a Ti pela oportunidade que temos de estar perante Ti. O Senhor nos conhece, o Senhor sabe da nossa vida, da nossa trajetória, sonda nossos corações, sabe do estado em que estamos nesse exato momento, mas nós bendizemos o Teu santo nome porque estamos diante do Senhor. O Senhor é o maior dos poderes, o Senhor é fonte de graça, de vida, de misericórdia, e o Senhor age sobre o Teu povo. E nós pedimos a Ti que nesse momento nos ilumine na leitura da Tua palavra, para que essa Tua palavra nos instrua, nos fortaleça, nos coloque diante de Ti da forma correta. Abençoa-nos, eu te imploro, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus, Teu Filho amado. Amém. Então a oração dominical ou oração do Pai Nosso é um texto que está registrado lá em Mateus, a gente vai ler esse trecho, Mateus 6, versos 9 até o 13. E diz assim, é o Senhor Jesus Cristo falando com os seus ouvintes, com as multidões que o seguiam, e nós fazemos parte dessa multidão. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então essa foi a oração que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou. O texto bíblico, o Novo Testamento, os Evangelhos, registram algumas orações feitas pelo Senhor Jesus, mas essa é uma instrução mais direta dada a todos aqueles que seguem ao Senhor e que creem nele. E a gente então vai refletir nessa oração parte por parte, a partir do começo. Começa com a palavra portanto. Então, essa instrução do Senhor Jesus está relacionada com algo que ele disse antes. E o que ele disse imediatamente antes no Sermão do Monte é sobre como não devemos orar. Então o Senhor Jesus Cristo, para ensinar seus seguidores e a nós, ele usa como modelo a oração feita pelos hipócritas, que era a maioria desses hipócritas que o Senhor Jesus menciona, era a maioria da classe religiosa do seu tempo. Pessoas que se orgulhavam da religião, que se orgulhavam da instituição religiosa, da influência que eles tinham diante da sociedade e usavam essa influência para se beneficiarem, para terem reconhecimento das pessoas. Então as orações deles eram uma espécie de formas de exibicionismo, mostrarem a sua própria piedade.
Eles gostavam de orar em público, nas praças, de serem notados. Então a oração que eles faziam, e eles oravam, não era para necessariamente alcançar o favor de Deus, para ter a sua bênção, era para ter aplauso das pessoas. E Jesus então diz, essa não é a oração que deve ser feita, isso não é aceitável diante de Deus. E a gente sabe e vê que muitas vezes a oração, a adoração, o louvor, qualquer coisa feita a ser supostamente a serviço do Senhor, muitas e muitas vezes é feito como uma espécie de propaganda de si mesmo ou da igreja. Jesus diz, não é assim que se faz. Não se busca a Deus para exibicionismo, para autoexaltação. Então ele ensina como se faz isso. E aí então entra na oração. Ele começa, portanto, vós orareis assim. Então ele ensina e segue a oração começando com Pai Nosso. Isso é muito conhecido de todos nós, mas na ocasião em que o Senhor Jesus Cristo ensinou isso, essa parte da oração, na verdade todas as partes da oração, isso foi revolucionário. Por quê? Porque Jesus Cristo é o unigênito de Deus. Não existe essa de Pai Nosso. Jesus é o único Filho de Deus. O único gerado, eternamente gerado. Ele é a segunda pessoa da Trindade, é um mistério. Ele é tanto Deus como homem. Ele tem uma natureza 100% divina, ele é o eterno Filho de Deus e ele se fez homem, como ensina todo o Novo Testamento, especialmente textos como Filipenses capítulo 2. Então Deus, em Jesus, se despiu da sua glória eterna, do fato dele ser Deus, das suas prerrogativas, e em obediência ao Pai, porque Deus Pai amou a sua criação, o mundo amou a nós, em obediência ao Pai, ele se fez homem. Então é um milagre da encarnação nascendo da Virgem Maria, porque ele se fez homem para salvar pecadores que estavam banidos de Deus, todos nós. Nós éramos criaturas perdidas, destinadas ao inferno, não éramos filhos de Deus. O único Filho de Deus era Jesus. Só que o texto bíblico continua ensinando, quando nós cremos em Jesus, porque cremos nele, cremos no seu evangelho, então Deus nos dá o poder de sermos chamados filhos de Deus. Nós somos feitos filhos de Deus em adoção. Nós somos adotados como filhos de Deus e agora que nós cremos em Cristo e fomos adotados, então o Senhor Jesus não é mais o unigênito, agora ele é o primogênito, o primeiro dos filhos dentre muitos irmãos. Ele nos traz a sua família, ele nos traz a presença do seu Deus e Pai. Por isso essa oração é revolucionária, porque é o próprio Filho já pré-anunciando a partilha que ele está fazendo do seu Deus e Pai com pessoas que até então estavam perdidas. E ele chama o seu Deus e Pai de Pai Nosso. Então Deus é compartilhado por Cristo. E todos os atos dessa oração do Pai Nosso expressam atos do Senhor Jesus Cristo, feitos a nosso favor, e que também requerem de nós que nós façamos a mesma coisa. Na medida em que o Senhor Jesus Cristo partilha conosco o seu Deus e Pai, a mesma oração, em todas as partes, vai apontar que nós também devemos fazer isso. Partilhar com os outros, porque não é meu Pai. É Pai Nosso. A fé cristã é uma fé coletiva para ser compartilhada. O Evangelho deve ser pregado para que outras pessoas também tenham esse privilégio de serem salvas e serem feitas filhas de Deus também, através da fé do Senhor Jesus Cristo. Por isso, então, Jesus disse que não é para orar como os hipócritas que se exibem usando a religião e usam de vãs repetições e que faz com que Deus nem os ouça. A verdadeira oração é uma oração que é real, verdadeira e eficaz, porque ela é feita em primeiro lugar pelo Filho de Deus que compartilhou conosco as coisas que pertenciam exclusivamente a Ele.
E o texto continua: Pai nosso que estais nos céus. Deus não é algo comum dessa vida. As coisas do reino de Deus e a graça de Deus não são as coisas que nós vemos na vida comum. Existe uma distinção. Embora Deus seja o nosso Pai em Cristo, Ele está num lugar muito diferente do nosso lugar comum. Nós estamos no mundo e o sistema mundano, as coisas mundanas que nos consomem, que exigem nossos esforços, o mundo é inimigo de Deus. Deus está nos céus. Esse é o nosso destino. Nós devemos buscar as coisas do alto, não as coisas daqui de baixo. Então é feita essa distinção. Não pense que Deus é algo comum às pessoas. Embora Deus seja acessível às pessoas, existe uma distinção muito grande. Deus não é desse mundo. E esse mundo está condenado ao juízo. Nós fomos salvos deste mundo, para sermos arrancados deste mundo e dirigidos às coisas de Deus que está nos céus. Estamos no mundo, Jesus orou em João 17, mas nós não pertencemos mais ao mundo. E Jesus disse: o mundo me odiou, e também vai odiar esses que o próprio Senhor Jesus Cristo fez com que também fossem filhos de Deus. Deus está nos céus, um lugar até então inacessível a qualquer um de nós. Nós não temos condição nenhuma de nos achegarmos a Deus, porque Ele está num lugar inacessível. O único meio de nos achegarmos a Deus, de nos aproximarmos dEle, de termos contato, comunhão com Ele, é por meio do Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele é a mediação, Ele é o caminho, Ele é o meio pelo qual nós nos achegamos a Deus. Por quê? Porque Ele é Deus que esteve no mundo. Ele encarnou e viveu no mundo, viveu entre nós. Só podemos ter acesso a Deus porque Deus se fez homem em Cristo e esteve entre nós. Deus andou entre nós na pessoa do seu Filho. Mas Deus Pai está nos céus. E a oração continua. Como deve ser o nosso tratamento com esse Deus que está nos céus? Santificado seja o teu nome. Nome na Bíblia é muito mais do que a palavra que nós usamos para chamar alguém. Nome é a identidade, é a pessoa. Jesus começa, na parte inicial da oração, quando já diz que Deus está nos céus, que Deus é nosso Pai, a maneira como nós tratamos a Deus, não é como nós tratamos a um coleguinha. Deus é santo e requer de nós, que somos pecadores. E por isso nós não teríamos como ter nenhum tipo de contato com Deus. Santidade e pecado são coisas excludentes. Nós estávamos destinados à morte eterna porque somos pecadores, mas Cristo nos reconcilia com Deus. Então a maneira como nós tratamos a Deus deve ser em santidade. A maneira como nós tratamos a Deus não é de qualquer forma como nós tratamos um colega, um familiar, uma pessoa qualquer querida. É com toda a reverência, porque Deus é santo. A maneira como nós tratamos a Deus deve ser de acordo com os altíssimos padrões da sua santidade, da sua palavra. A maneira como você se dirige a Deus requer, então, da parte do Senhor Jesus, conforme Ele nos ensina, reverência. Ore ao Senhor, Jesus está ensinando. Mas saiba, você é um pecador e Deus é santo. Para você se aproximar de Deus, você deve tratar as coisas de Deus com a dignidade que Ele merece, porque Ele é santo. E não existe santidade intrínseca em você ou em mim. Nós não produzimos santidade. Nós nos santificamos na medida em que somos influenciados pela santidade de Cristo. Na medida em que somos influenciados, ensinados, nos amoldamos aos seus padrões, à sua pessoa. Na medida em que nos submetemos à sua palavra. Jesus disse: quem me ama guarda os meus mandamentos. Guardar a palavra de Deus no nosso coração é sinônimo de santificar-se.
E então você vai ter condições, na medida em que você se submete ao Senhor, de santificar o nome do Senhor. A maneira como você vai tratar o Senhor vai ser de uma forma digna, não em pecados, como as pessoas que também oravam, mas faziam isso de uma forma errada, blasfemando do Senhor com suas orações, falando o santo nome do Senhor em vão, reivindicando coisas que o Senhor não está comprometido em fazer. A santificação do nome do Senhor aqui significa sujeite-se a Ele. Entenda que Ele é Deus e Pai, Ele é Pai, mas Ele está no céu e Ele é santo. E o texto continua. Então, nos apresentamos diante do nosso Pai, santificando o nome dEle, e aí vem o primeiro pedido. Venha o teu reino. Então nós que oramos, e o Senhor Jesus Cristo ensina essa oração, nós devemos então buscar da parte do Senhor o reino dele. O Senhor Jesus disse em outra ocasião: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Isso significa que, na medida em que nós nos submetemos ao Senhor e buscamos a Ele, Ele se assenhora das nossas vidas e cuida de nós. É impossível Deus não cuidar dos seus. Isso não existe. É impossível alguém que clama ao Senhor e confia nele não ser atendido por Ele. Não necessariamente naquilo que você pediu, mas necessariamente de acordo com o alto padrão da graça dele. Nem sempre nós seremos cuidados, mas todo aquele que invocar o Senhor será salvo. Nem sempre nós vamos alcançar as coisas desse mundo que nós gostaríamos, até porque nós já vimos, Deus não está comprometido com as coisas desse mundo. Deus está comprometido com as coisas do céu. É impossível alguém que busca o Senhor não ser atendido por Ele, não ser perdoado por Ele, não ter sua alma saciada por Ele. Porque essa pessoa que buscou a Deus verdadeiramente, buscou ao Deus que está nos céus e busca o seu reino. Deseja se submeter ao Rei, que é o Senhor Jesus. E Ele vive e reina para todo sempre. Quem busca o reino de Deus é alguém que tem consciência que Jesus Cristo é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. E não quer para si outro rei que não seja Ele. Então, nós desejamos, venha o teu reino. Em outras palavras, a mesma coisa que dizer, eu me entrego ao senhorio de Jesus Cristo. Em contraste com as demandas e o senhorio desse mundo, o senhorio do dinheiro, a escravidão das coisas caídas desse mundo, a escravidão dos vícios, o senhorio dos vícios, o reino das drogas, o reino de todo tipo de pecado, de todo tipo de indecência. Ao invés desse reino que governa os corações e as consciências das pessoas, eu desejo a Cristo como meu Senhor e Rei. E o texto continua. Quem deseja o reino de Deus como parte da oração, então essa pessoa se entrega à vontade do Senhor, passa a confiar nele. Venha o teu reino, e então faça-se a tua vontade. E o texto diz em 2 lugares, tanto na terra, nessa nossa vida, enquanto nós estamos vivendo aqui, como também no céu. Quem crê em Jesus Cristo foi reconciliado com Deus e agora vive nesse mundo, não mais como um escravo do mundo, e sim como um cidadão do céu. Então essa pessoa passa a confiar não mais nos seus desejos, não mais na sua inteligência, vontade, nos seus planos. Confia em Cristo, para que a vontade soberana de Deus se faça na nossa vida aqui e também em toda a eternidade, no céu. E o texto faz outro pedido. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. O Senhor Jesus, que nos ensina a oração, Ele tem consciência que nós temos necessidades diárias. Então, para criar aqui um ensino que corrija qualquer coisa que a gente pudesse pensar, bem, se o Senhor está ensinando sobre salvação e sobre céu, isso é muito grande e é para a eternidade. Como que fica o dia a dia? Está incluído na oração. Deus se importa com a nossa jornada, com a nossa caminhada enquanto nós estamos aqui.
Dá-nos o pão de cada dia. Deus é o provedor das nossas vidas diariamente. Não existe a possibilidade de Deus não cuidar dos seus. Mas o texto ensina que nós devemos pedir. Ué, se Deus já cuida, por que eu devo pedir? E último caso, se Deus é soberano e faz todas as coisas, por que eu devo orar? Porque a oração é relacional. É a maneira como nós vivemos dia a dia a nossa comunhão e a nossa consciência e a nossa devoção a Deus. E o texto diz: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Eu preciso do teu cuidado, Senhor, hoje, não amanhã. Basta cada dia, o Senhor também ensinou sobre isso, o seu mal. Amanhã teremos outros desafios, mas o fato é que eu estou aqui vivendo e lutando hoje. E o texto, a oração prevê isso. Dá-nos o pão de cada dia, então é um cuidado diário, mas a ênfase está no hoje. Dá-nos o pão de cada dia, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Então a nossa comunhão e o cuidado de Deus deve ser hoje. E perdoa-nos, essa parte parece ser extremamente impossível. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. O Senhor Jesus, nessa parte da oração, fala sobre a nossa reconciliação com Deus, sobre perdão. Então nós devemos ter consciência de pecado. Então nós pedimos ao Senhor o perdão das nossas dívidas, que aqui é sinônimo de dívida, culpa, pecado, ofensa, é tudo a mesma coisa. Nós devemos ter a nossa consciência de que somos pecadores e precisamos do perdão de Deus, e aqui o Senhor Jesus Cristo eleva essa consciência a um nível que seria, a gente pode dizer, impossível de ser praticado. Assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Lembra que a oração do Pai Nosso começa com uma ideia, consciência de um Deus Pai compartilhado. O perdão de Deus também deve ser assim. Ora, se você deseja o perdão de Deus, que bom que você tem consciência do seu pecado, e você quer se retratar com Deus e ser reconciliado com Ele, como deve ser, é esperado que você também faça o mesmo com as outras pessoas que te ofenderam. Perdoados são perdoadores ativos. Isso é um elevadíssimo padrão. E como eu disse, isso parece ser impossível, mas não é, e eu já vou explicar por quê. E o texto termina com, já vou voltar. Não nos deixes cair em tentação, consciência de que nós somos fracos. Eu sou suscetível ao pecado, à tentação. Eu não sou, e nenhum de nós é, forte o suficiente para suportar as pressões da vida sem ceder ao pecado. E aqui cabe a consciência, inclusive, de que eu não consigo perdoar as pessoas por mim mesmo, porque eu sou suscetível às tentações. Quem é que me sustenta? O texto diz, não nos deixe ou não nos induza à tentação. É Deus quem sustenta, inclusive, a nossa devoção e perseverança na presença dEle. É Deus quem nos habilita a fazer o que Ele requer de nós. Essa força nunca esteve em nós. Não é tua, é do próprio Senhor que nos agracia para cumprirmos o que Ele requer de nós, para obedecermos aos seus mandamentos. E por quê? E antes, só para falar do porquê, só fazer o fechamento da oração. E pois, qual é a razão de toda a oração? Não é só o final. Pois teu é o reino, Deus Pai, a Ele pertence o reino, e Ele entregou o seu Filho na ressurreição, que reassumiu o seu trono de glória. Do Senhor é o reino, é o poder. Então eu não consigo perdoar, eu não consigo cumprir seus mandamentos, eu não consigo não cair em todas as tentações, eu sou fraco, meu coração é corrupto, ele é tentável, ele é desesperadamente corrupto, como ensina Jeremias, o profeta do Antigo Testamento. Então, o poder pertence ao Senhor, sim. Tem um paciente por nome Kaique? Tá chamando? É que sem problema. O poder pertence ao Senhor, para que aconteça em nós o que Ele mesmo está ensinando e Ele mesmo está reivindicando de nós. E esse poder, o reino e a glória pertencem a Deus e é para sempre, amém, é eterno.
Por que essa oração do Pai Nosso que o Senhor Jesus ensinou, ela é plenamente realizável, apesar das nossas limitações em aparentemente não conseguir fazer as coisas? Porque todas as partes dessa oração se referem ao próprio Senhor Jesus. Nós vimos, ele era o unigênito, o único Filho de Deus, que partilhou conosco o seu Deus e Pai e se fez primogênito. Mas ele não fez só isso. O texto continua. Ele é o rei do reino. Então, quando ele diz venha o reino, ele é o rei que se oferece para trazer para a sua presença aqueles que serão seus súditos. É ele quem salva amorosamente. Quando se diz respeito ao reino, ele é o pão, lembra o pão nosso de cada dia? O próprio Senhor Jesus Cristo é o pão que Deus Pai nos deu e nos alimenta diariamente. Então, em última instância, quando nós pedimos o pão de cada dia, dá-nos hoje, o texto está se referindo ao fato de que o Senhor Jesus Cristo é a provisão diária de Deus, que nunca nos deixa órfãos e não nos deixa sozinhos. É Ele quem nos alimenta. É Ele quem cuida de nós, porque Ele sabe da nossa fraqueza. Quando Ele fala a respeito de nós perdoarmos, porque no pedido em que nós pedimos o perdão de Deus, também está associado e nós perdoarmos a quem nos ofende, isso diz respeito a Ele. Ele é a propiciação pelo perdão dos nossos pecados, que se fez holocausto para possibilitar eficazmente o nosso perdão e reconciliação com Deus. Toda a maldição dos nossos pecados estavam sobre o Senhor Jesus, quando Ele morreu para salvar pecadores na cruz. Então Ele é a autoridade máxima para dizer, para falar qualquer coisa sobre perdão de pecados, porque Ele é o Santo de Deus, que carregou os nossos pecados para perdoar pecadores. Então, quem somos nós para não levar o perdão de Deus adiante? Ele sabe do que Ele está falando. Ele perdoou a mim, Ele perdoou a você. Então Ele nos habilita na sua graça a sermos portadores do perdão, anunciantes do Evangelho e da sua graça. Nós que recebemos vida e vida em abundância, porque quando nós cremos em Cristo, nós recebemos vida em abundância, nós somos não apenas portadores que desfrutam da vida em abundância, nós propagamos a vida em abundância na medida em que propagamos a fé no Senhor Jesus Cristo. E às vezes nós olhamos para a nossa vida do jeito que está, estamos no hospital, não estamos fisicamente bem, parece que as coisas não estão bem. Não é verdade. O Senhor salvou a todo aquele que creu nele, e essas pessoas têm vida eterna. Teus problemas foram resolvidos em Cristo. Ele enxugará dos teus olhos toda lágrima. E quando em glória o Senhor voltar para trazer para si, para o seu reino, todos os que foram resgatados por Ele, não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, não haverá mais nenhum tipo de enfermidade. Porque, enfim, todas as coisas passaram e tudo se fez novo. Nós estamos aqui apenas no meio de uma jornada, mas o reino de Deus está logo ali, e as prerrogativas, as regras da caminhada, em parte estão aqui nessa oração. O Senhor já salvou os pecadores que creram nele, e nenhum daqueles que o Pai trouxe a ele serão lançados fora. Então você que crê em Cristo, talvez você não tenha plena consciência disso, mas você tem uma vida que é abundante e eterna. E Deus te deu plenos privilégios. Você não está desamparado e não está órfão. Você tem um Deus e Pai que é o melhor de todos os pais e que realmente te ama. E eu termino aqui essa mensagem, e que o Senhor